Bom, pessoal, depois do jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, essa imagem aqui viralizou. Preste atenção nisso aqui e depois a sequência do vídeo, tem Emiliano Dias também nesse vídeo aqui, tem indireta ao Dorival Júnior no jogo da seleção brasileira, então fica até o final, bora lá pro vídeo, deixa o like aí pra fortalecer, vamos lá. Olha isso aqui, ó, o 90 minutos, é um perfil grande compartilhando isso aqui, presta atenção aqui, ó. O lugar que deixaram pro Estevão na Neoquímica Arena. Wait, 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 wait. Uma cadeira. Essa imagem tá viralizando. Calma aí, fica até o final pra você entender. Ó, o Adeno Mil Grau compartilhou, né, com vários pontos de interrogação aqui. Uma cadeira, velho. O Antônio aqui com a almofadinha e tal, a tomada, a foto dele aqui e tal. Aí tem a foto do Estevão com a cadeira pra ele sentar e agradecer ainda que tem uma cadeira, pra não ficar no chão. Aí tem esse vídeo aqui, presta atenção. Não é possível isso daqui. Olha essa imagem que tá viralizando do vestiário da seleção brasileira no jogo contra o Paraguai, onde o Estevão ficou somente com uma cadeira na sua parte ali do vestiário. Cara, não é possível que essa imagem seja real. Essa imagem tá viralizando e assim, cara, eu custo acreditar nisso aqui. Eu custo acreditar nisso aqui. Simplesmente, conforme vocês podem ver, a Calma parte aí, ali fica do aí. vestiário acabou com o Antony. E aí, pra ficar as coisas do Estevão no vestiário, eles simplesmente colocaram uma cadeira. Não, não é possível. Tem colocado uma sacola aqui embaixo, botar a roupa dele. E tá bom demais, cara. Tá reclamando de quê? Palmeirense na Neoquímica Arena pode ser bem tratado não, velho. Ah, tá com a seleção brasileira. Mas dane-se, tá na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians e acabou. Jogador do Palmeiras? Então pronto. Mas, pessoal, parece realmente... Ah, pô. IA hoje em dia, pessoal, tá dominando o mundo, né? Isso aqui provavelmente é realmente uma montagem de IA, tá bom? Essa cadeira aqui... Isso não existe aqui, cara. Isso aqui não existe, velho. Tá? Eu acho que a imagem real é essa aqui mesmo, ó. Do Estevão, tá aqui, pendurado direitinho aqui a camisa dele. Mas é muito bom, cara, é muito bom. A IA também ela chegou pra ajudar no humor, né? Pra fazer as pessoas rirem um pouquinho. Pra colocar uma pitada de verdade, né? No que as pessoas realmente gostariam de fazer. Tá aqui, ó. Parece que realmente é montagem. Isso não existe, cara. Porque tem uma quantidade certa de jogadores ali, né? Pra serem convocados. Todo mundo com seu espaço. E realmente é IA, tá, pessoal? Aparentemente. A não ser que essa aqui seja IA e essa aqui seja real. Mas não. Senão a imprensa estaria repercutindo isso aqui, dizendo que é um absurdo e tudo mais. Aquele modo. Aquele modo insuportável da imprensa, tá bom? Mas deveria ser realidade, né, cara? Aqui, pessoal, vamos mudar de assunto um pouquinho. O que aconteceu na Argentina não pode acontecer. Ele deu uma ajustada na casa. Pra mim, isso aqui, essa declaração do Bruno Guimarães, ela é uma indireta, sim, para o trabalho. Não para atacar o Dorival, mas uma indireta que me preocupa um pouquinho. O jogador que tava lá no grupo com o Dorival, sempre tá jogando na seleção brasileira, treinou com o Dorival, treinou com o Ancelotti, treinou com o Tite também. E aí dá uma indireta. Presta o que ele falou aqui, ó. 2 partidas sem sofrer gol, a gente vinha sofrendo muito gol. O que aconteceu na Argentina não pode acontecer, né? Então a gente conversou que a gente não podia sofrer gol. O time que quer ser campeão, o time que quer, não pode disputar título, não pode sofrer tantos gols como a gente vinha sofrendo. Então ele deu uma ajustada na casa defensivamente. Ó, aqui ele não tá falando só de postura não, tá? Ele falou sobre, a seleção quer ser campeão, não pode sofrer tantos gols e tudo mais. Pode ter uma pitada ali de dizer que faltou atitude da seleção. Também pode ser, ok. Mas aí quando ele fala que o Ancelotti deu uma arrumada na casa, significa que estava bagunçado. Se ele arrumou é porque estava bagunçado, ok? Quem era o treinador antes do Ancelotti da seleção brasileira? O Dorival, que hoje está no Corinthians. Isso me preocupa muito, tá? Às vezes o cara tá enxergando, pô, tá errado, isso aqui tá errado. Tá errado, tá errado. Aí você fala, ah, mas o Dorival melhorou a zaga do Corinthians. Não, senhor. Não melhorou nada. O Corinthians continua sofrendo defensivamente. Até falei, porque os zagueiros do Corinthians são fracos mesmo. Só que o Dorival, realmente, ele fez o Corinthians ficar mais defensivo, mas acabou com o ataque também. Tá bom? Mas aqui tem uma crítica. E aí no final ele... Hoje colocou mais jogadores no entrelinhas para a gente poder criar tabelas, movimentações. Uma coisa que falta no Corinthians. E aqui, pessoal, é um torcedor do Corinthians, eu,
que está muito preocupado com o futuro do futebol do Corinthians. Porque, politicamente, sempre foi um lixo, né? Sempre foi. Então a gente nunca se confiou nisso. Mas o Corinthians tem um time razoável para que possa jogar melhor. Quando eu cobro do Dorival, é o seguinte, é porque o Dorival, ele é um técnico experiente, trabalhou, sei lá, em muitos clubes durante muito tempo para saber que ao chegar no Corinthians ele não pode ficar inventando. Ele tem que fazer o básico, tá? Que ele sempre fez nos outros clubes. Aí ele começa a inventar um monte de volante e coloca volante. Aí, quando aperta, ele faz o básico, que é colocar o Garro no jogo, é colocar um meia, colocar um atacante. Aí começa a fazer o básico. E a zaga ali. 5 zagueiros, zagueiro na lateral direita. Tirou a ofensividade do time. Descaracterizou um time que tinha um padrão de jogo. Tá? A gente vai falar sobre isso também um pouco mais pra frente. Porque eu fiquei devendo aqui a entrevista do Emiliano Dias em vídeo, tá? Trouxe ontem um vídeo aqui, mas só as aspas. Então, muito feliz pelo desempenho coletivo, individual, enfim, agora é aproveitar minhas férias. Pois é, desempenho coletivo e individual, mas ele citou aqui o coletivo. Me preocupa muito, cara. A gente tem um treinador que talvez... Não sei, enfim. Fico até com medo. Essa aqui é a entrevista do Emiliano. O que ele falou aqui? O trecho que ele falou, que tem vontade de voltar pro Corinthians e tudo mais. Bora ver o que ele falou aqui. E se liguem nos comentários a diferença de algumas semaninhas atrás para agora. A torcida meio que... Caraca, eu acho que eu exagerei nas críticas. Me aconteció eso en Gilal, cuando yo salí de lá, eu falei voy a voltar, y después de 4 años voltei. E agora é o mesmo com... Mas e se te chamarem e tiver no sufoco de novo? E pues já aí há algo do coração. Aí não vou poder falar que não. Eu sou solo torcedor. Mas assim, mas o que você viveu no Corinthians... A admiração que eu tenho por essa torcida e o respeito que tenho essa torcida não me aconteceu no outro lado. Carinho especial e uma admiração, que é difícil. Você pode ter carinho, mas ter admiração é difícil. Carinho pode ter por qualquer um, mas admirar é difícil. E eu por eles tenho admiração. Meu sonho é voltar ao Corinthians. Eu Vocês lembram de algum treinador que foi demitido do Corinthians? Eu vou bater nessa tecla aqui o quanto for necessário na minha cabeça aqui. E se você concordar ou não, você pode comentar aí a sua opinião, tá bom? Você é livre para comentar, desde que tenha educação, né? Eu não lembro de um treinador em time nenhum ser demitido e no jogo seguinte ele ser homenageado com vídeo, telão no estádio lá. E na hora que o Emiliano e o Ramon apareceram no telão do estádio do Corinthians, no jogo após ser demitido, a torcida aplaudiu. A torcida agradeceu. Aí, muita gente falava o seguinte para justificar a demissão do Ramon Dias e do Emiliano. Bateu no teto. O trabalho dele chegou no limite. Cara, eu discordo, mas assim, totalmente. Porque a gente começa a analisar o elenco do Corinthians. E aí você começa a analisar o momento em que teve aquela crise que fez ele ser demitido. Que foi quando o Garro se machucou e quando o Hugo se machucou também, não foi? E o Corinthians teve o Donelli no gol. O Corinthians perdeu seu melhor jogador, que foi o Garro. Descaracterizou o time, a base do time. O goleiro que dá segurança, que não tem reserva. Eu sempre reclamo disso. O Corinthians já deu esquecida de novo, ó. Parece que esqueceu que o Hugo pode se machucar. Cadê o goleiro? Reposição. Vai continuar? Vai apostar até no Felipe Longo, que é uma promessa aí. E se ele falhar? Enfim. Aí, perdeu a sua base do time. O equilíbrio do time. Que é o Garro. Que é o cara que cadencia quando tem que cadenciar o jogo. Que faz os gols e que dá assistência pra caramba. É o líder em campo do time. Traz confiança pro ataque, traz confiança pro time, criar, enfim. Mas as críticas eram só em cima do... E quando o time não tinha postura de vergonha, a postura de time mesmo, vou passando aqui os comentários pra vocês terem uma noção aqui, ó. Vão lendo aí, ó. Quando o time não tinha postura, a culpa era do treinador também. Quando fez aquele papelão contra o Palmeiras, aquele contra o São Paulo, contra o Barcelona de Guayaquil. Pode citar aqui outros, saber exemplos sob o comando do Emiliano Dias, do Ramon.
mas que você observava o time e a postura do time e você não via motivos para criticar o treinador. Mas muita gente criticava, porque era mais fácil. Porque naquele momento estavam hipnotizados pelos jogadores. Não se pode criticar o Carrilho. Não se pode criticar o Memphis. Não se pode criticar o Garro. Não se pode criticar o Hugo. Não se pode criticar o André Ramalho. Não se pode criticar o Mateuzinho. Foi passando, os jogadores foram se acomodando. Começaram a escolher jogos pra jogar. E tá aí. A gente chega numa situação em que acabou de ser demitido o treinador. Chegou recentemente o Dorival. Piorou bastante o time do Corinthians. Ah, mas o Dorival chegou agora. Tudo bem. Mas o Dorival tem experiência suficiente pra chegar e arrumar a casa. E fazer o básico. Que ele não está fazendo. Você concorda comigo que ele tá inventando bastante? Então pronto. Então a gente tem uma situação em que um treinador acabou de ser demitido, o outro acabou de chegar. E a gente já tá pensando, sim, muita gente, se não for o seu caso, está pensando, meu Deus, será que o Dorival realmente é isso daí que a gente tá vendo? Ou vai melhorar? Ou é só um... Ou tô sendo injusto com ele? Eu fico pensando às vezes também nisso aí. E a gente acabou de demitir uma comissão técnica que fez o melhor trabalho desde o Carille. Porque passou por uma instabilidade quando 2 jogadores principais dos times ali estavam machucados. Será que a gente não pesou demais a mão, não? Aí quando eu falo que bateu no teto o trabalho dele, eu penso o seguinte. Será que o elenco não bateu no teto, não? Será que eles jogaram o máximo que poderiam jogar e aquilo ali acabou descendo um pouquinho o nível porque estavam no auge, mas não iam jogar daquele jeito o tempo todo? Será que não é isso? Enfim, eu deixo esse questionamento pra vocês. Comentem aí se estou exagerando, se a gente realmente tem que deixar aí o Dorival fazer os testes dele, se você acha válido. Eu acho válido que ele faça os testes, não que ele invente demais e que não prejudique o time que eu torço, tá bom? Enfim, de resto, por vaidade, entendeu? Porque às vezes o cara... O Cross falou uma coisa muito certa, que é o seguinte, eu tenho acompanhado bastante os vídeos dele pós-jogo, que é o seguinte... O Dorival nunca inventou em time nenhum. No Corinthians ele chegou inventando um monte de coisa que ele não fazia. Nos outros times ele chegava e arrumava a casa em 2, 3 jogos. No Corinthians a gente tá vendo que a cada jogo tá piorando o time. É isso que eu tô falando. É você chegar e não inventar. Que nem eles não inventaram. Quando chegaram, arrumaram rápido o time. Comenta sua opinião, deixa seu like. Tamo junto, é nóis.